Então vai lá. O módulo 19, portanto, trata da formação do Estado Nacional Brasileiro, concluindo todo o processo de emancipação política do Brasil, iniciado em janeiro de 1808, quando Dom João VI, família e milhares de indivíduos da corte portuguesa, fugindo do Napoleão, aqui chegaram. O primeiro reinado transcorre de 1822 a 1831 e é um período conturbado política, econômica e também socialmente. A Declaração de Independência, ela encerra um processo e inaugura outro. Encerra o processo de emancipação política, inaugura o processo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Afinal de contas, o Brasil tinha se declarado independente de Portugal, mas era necessário buscar pelo reconhecimento da independência do Brasil, tanto em Portugal quanto na Inglaterra e no maior número de países possível. A declaração de independência, ela é seguida de um processo de resistência à declaração. Tropas portuguesas que estavam no Brasil naquela ocasião reagiram à declaração de independência, principalmente tropas que se encontravam no norte e no nordeste do Brasil. Não é uma guerra de independência, é uma resistência portuguesa em razão da declaração de independência. É diferente do que aconteceu na América Espanhola, pois na América Espanhola, como veremos ou já vimos parcialmente também no caderno 1, ocorre conflitos militares, guerras digamos, em busca da independência. No Brasil, o processo acontece de forma pacífica. É o Dom João iniciando com a abertura dos portos, elevando o Brasil a Reino Unido e o Dom Pedro declarando a ruptura. Então, volto a dizer, portugueses que estavam no Brasil resistiram à declaração de independência, mas rapidamente serão contidos. Pará, Bahia e Paraíba são as principais províncias nas quais essa resistência aconteceu. Já em abril de 1823, vejam vocês, meses depois da declaração de independência do 7 de setembro, já não havia mais essa resistência. E aí, claro, todo o processo voltou-se para a construção do Estado Nacional Brasileiro. O processo de reconhecimento da independência do Brasil se deu dessa forma que eu elenquei para vocês. Olha, em 1824, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Em 1825, foi a vez de Portugal reconhecer. Em 1826, foi a Inglaterra. Os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, iniciando, inaugurando o processo, pois fazia parte de uma doutrina estabelecida pelo presidente James Monroe, presidente dos Estados Unidos. A famosa doutrina Monroe. Essa doutrina tinha como lema a América para os americanos. E é fundamentado nessa ideia que os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil. A América para os americanos significa que, se as colônias estavam rompendo com suas metrópoles, e essas metrópoles eram, obviamente, europeias, teriam o apoio dos Estados Unidos. Vale ressaltar que, nesse processo de independência do Brasil, o reconhecimento feito pelos Estados Unidos é importante, não tão importante quanto seria o reconhecimento por parte de Portugal e da Inglaterra. Mas vale lembrar também que os Estados Unidos não exigiram nada em troca do reconhecimento. Das três nações apontadas, os Estados Unidos serão os únicos que não fizeram barganha. Reconheceram porque fazia parte de um projeto deles, de afastar do continente americano as nações europeias que aqui mantinham colônia ou que exerciam alguma forma de influência econômica, como era o caso da Inglaterra. É claro que você pode dizer, Fabiano, mas isso faz parte de uma política de longo prazo. Pode ser, mas na ocasião do reconhecimento em 1824, não há exigência de nenhuma barganha por parte dos Estados Unidos. Diferente do que aconteceu com Portugal. Portugal, embora estivesse sendo pressionado pela Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil, exige uma indenização. Portugal só reconhece a independência do Brasil depois que o Brasil se compromete em pagar uma indenização de 2 milhões de libras. Vamos combinar que isso tira todo o brilho do nosso processo de independência. O Brasil pagou para Portugal reconhecer a independência do Brasil. E, além disso,
aceitou continuar chamando Dom João VI de rei do Brasil. Por isso que o Dom Pedro I será chamado de imperador. Rei era o Dom João. Fabiano, mas o Brasil não era independente? Era, mas a denominação de rei para o Dom João foi mantida. Ele era o rei perpétuo do Brasil. Embora não pudesse opinar sobre nada, o título lhe foi mantido. Em 1826, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Isso era de suma importância, porque para o Brasil indenizar Portugal, precisava emprestar dinheiro da Inglaterra. Afinal de contas, quando Dom João voltou para Portugal, ele levou tudo o que tinha de riqueza no Brasil. O Dom João irá carregar todo o ouro que ele tinha depositado no Banco do Brasil, ao ponto do Banco do Brasil falir, literalmente. Então, o Brasil não tinha recursos econômicos. O Brasil começa a sua história sem nenhum recurso e, para agravar a situação, endividado, pois teve que emprestar dinheiro da Inglaterra para indenizar Portugal. Então, os ingleses, aproveitando-se da sua condição, exigem que aquele tratado de comércio e navegação de 1810, assinado pelo Dom João, fosse prorrogado. E o tratado será prorrogado, fazendo com que os ingleses mantenham seus privilégios. Quais privilégios? De pagar tarifas alfandegárias inferiores a qualquer outra nação que exportasse os seus produtos para o Brasil. Lembra disso? Então, o processo de reconhecimento da independência se dá dessa maneira. O pioneirismo no reconhecimento dos Estados Unidos, seguido por Portugal e Inglaterra, os dois últimos exigindo algo em troca do reconhecimento. Paralelamente a isso, o Brasil está se construindo como nação. É, de fato, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Era necessário ter uma Constituição. E olha como nós já estamos indo no caminho contrário a partir daqui. Lembra da Revolução Liberal do Porto, que nós acabamos de falar na aula anterior? A Revolução Liberal do Porto limitaria os poderes do rei em Portugal. Só que, no Brasil, a Constituição não faria o mesmo. Olha que curioso. Há apenas 3 anos, os portugueses tinham limitado o poder do rei. E agora, no Brasil, uma Constituição começa a ser escrita, acredita-se que essa Constituição limitaria os poderes do rei, do monarca no Brasil, quando, na verdade, a Constituição que será outorgada, ou seja, a Constituição que será imposta, ela não limitará os poderes do rei. Muito pelo contrário. Só que havia, sim, a intenção de fazer uma Constituição igual a de Portugal, igual a que tinha sido estabelecida para os franceses em 1792, enfim. Então, em 1823, instalou-se no Brasil uma Assembleia Nacional Constituinte. Toda vez que uma Assembleia Nacional Constituinte se reúne, ela tem por objetivo final a elaboração de uma Constituição. E é legal ressaltarmos aqui o seguinte: os membros da elite rural foram os que compuseram essa Assembleia, pois eles apoiaram o processo de independência, eles apoiaram Dom Pedro I. Alguns dizem que, mais do que simplesmente apoiar, eles influenciaram na figura do José Bonifácio, principalmente. José Bonifácio de Andrade Silva, ele esteve intimamente ligado ao processo de independência, ele era um deputado constituinte lá nas Cortes de Portugal e depois, com a declaração de independência, óbvio, retornaria para o Brasil. E o José Bonifácio é o representante dessa elite. E eles, então, começaram a planejar uma Constituição. O projeto da Constituição de 1823 era do irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrade. E esse projeto ele será interrompido. Eles estavam reunidos, escrevendo a Constituição, e o Dom Pedro foi informado que essa Constituição limitaria os seus poderes. O que ele faz, então? Manda cercar o prédio da Assembleia e ameaça invadir se os trabalhos não fossem interrompidos imediatamente. Então, a Assembleia é dissolvida pelas tropas oficiais, pelas tropas do imperador, em 12 de novembro. E essa data passou a ser conhecida historicamente como Noite da Agonia, porque ele ameaçou: se vocês não pararem os trabalhos,
eu mando invadir e matar todo mundo. A Constituição limitaria os poderes do imperador e ele não queria isso. O Dom Pedro I chegou a dizer o seguinte: o Brasil só terá uma Constituição quando esta estiver à minha altura. Então, o Brasil teria uma Constituição que estivesse de acordo com aquilo que o imperador quisesse. Então, o sonho de ter uma Constituição que limitaria os poderes do governante seria adiado no Brasil por algumas décadas. Tudo bem? Em 1824, uma Constituição foi escrita, mas não tinha nada a ver com a anterior. Em 1824, foi o Conselho de Estado quem escreveu a Constituição. E esse Conselho de Estado era formado por políticos da extrema confiança do imperador. O imperador foi quem disse: olha, a Constituição tem que ser do jeito que eu quero. E assim foi feito. Por isso que nós falamos outorga, que significa imposição. Essa Constituição foi imposta pelo imperador Dom Pedro I e já de cara tem duas características que deixam explícitas qual era o conteúdo. É uma Constituição autoritária e centralizadora. Quem manda é o imperador, pois os poderes se concentram na figura dele. Bom, então ela é autoritária e centralizadora. Só isso já deixa bem claro que o Brasil teria uma monarquia com os poderes concentrados na figura do monarca, do imperador. E alguns historiadores chegam a dizer que o Brasil foi o único caso na história em que uma Constituição servia para ilimitar os poderes de quem governava. Em todas as outras revoluções que aconteceram, as constituições foram escritas para limitar os poderes de quem governava. No caso do Brasil, essa Constituição foi feita para ilimitar. Então, dizer que o Brasil teve uma monarquia constitucional absolutista não é nenhum absurdo, pois os poderes residiam no poder moderador e o poder moderador era a representação da própria figura do imperador. Tá bom? Então, vejam vocês, o que essa Constituição determinava? Primeiro, que os poderes seriam divididos em 4. A quadripartição dos poderes. Diferente do modelo tradicional tripartido, aqui no Brasil haveria 4 poderes. Além do legislativo, executivo e judiciário, o Brasil teria o moderador e assim foi até o final do segundo reinado. Tá bom? Então, quem era o poder moderador? O imperador. Quem era o poder executivo? Ele também, pois era ele quem escolhia os ministros. Quem era o poder legislativo? A Assembleia Nacional, deputados, senadores. E o judiciário, os tribunais. Só que qualquer ação dos poderes legislativo e judiciário poderia ou não ter o aval do imperador. Ele tinha o direito de se recusar a acatar uma medida do legislativo ou do judiciário e tinha também o direito de anular uma decisão. Tudo bem? Então, compreenda, o poder concentrava-se na figura dele. O poder moderador era a representação desse autoritarismo. O poder moderador representa o poder moderador de fato. Tudo bem? Maravilha, então. Sem problema. Sigamos adiante. Outra coisa, a centralização política, como já foi dito e reafirmado, é a grande marca da monarquia brasileira, tanto no primeiro quanto no segundo reinado. E essa Constituição determinava que a participação política ela se daria de forma censitária. Para ser eleitor ou para ser candidato a deputado, o cara tinha que comprovar renda. Olha quem é que tinha direito à participação política. Dá uma olhadinha. Homens livres, pois o Brasil era uma nação escravista, lembra disso? Então, homens livres, maiores de 21 anos, se fosse casado. Se fosse solteiro, maior de 24. Com renda anual mínima de 100 mil réis. 100 mil réis para ser eleitor. Para ser candidato, 400 mil réis. Para ser candidato a deputado, o indivíduo deveria comprovar renda anual mínima de 400 mil réis. Se ele quisesse ser colocado numa lista para ser escolhido pelo imperador como senador, a renda deveria ser de 800 mil réis. Então, veja que a exigência de renda vai aumentando conforme aumentava a importância da função exercida. 100 mil réis, eleitor de paróquia. 200 mil réis, eleitor de província.
400 mil réis, deputado nacional, 800 mil réis, senador. Ou seja, a política brasileira ela já é organizada para que só a elite tenha condições de participação. É por isso que, até hoje, a elite é que está diretamente envolvida nas decisões políticas do país. Pô, isso é parte da nossa história, tá bom? A única diferença é que lá era algo constitucionalizado. É claro que esse modelo de constituição, olha, autoritária, centralizadora, ela fará com que haja uma reação. E a principal reação ao autoritarismo e centralismo constitucional é essa, ó, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é uma rebelião que tem, mais uma vez, como epicentro a província de Pernambuco. Então, de novo, Pernambuco será o palco dessa demonstração de insatisfação. E o que os motivou foram, de fato, os ideais liberais, federalistas. Lembrando que o liberalismo, desde o século XVIII, pregava liberdade política, limitação dos poderes do rei, toda aquela história que nós estamos falando já faz um tempo, né? Então, o liberalismo ele propunha a limitação dos poderes do rei, ou do imperador, do monarca, de modo geral. E como no Brasil a Constituição caminhou para o sentido contrário, lá naquela região, eles propuseram o separatismo. A ideia era a separação da região do restante do território, certo? Então, liberalismo e federalismo são os conceitos que nortearam a ideia de separatismo. Eles queriam se separar e implantar ali uma república. Essa república seria formada pelas províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Eles se separariam do Brasil, criando, portanto, uma nova nação. Olha que interessante. A Confederação do Equador é uma explícita demonstração de oposição ao centralismo político do Império, representado pelo poder moderador, claro, e os privilégios dos portugueses no Brasil. Privilégios estes que vinham desde a época da chegada do Dom João VI com a sua família e corte em 1808. Eles adotaram provisoriamente a Constituição da Colômbia, até que tivessem tempo de escrever a deles. Por que da Colômbia? Porque era uma Constituição republicana e era o que eles tinham ali de mais próximo, tá bom? Só que a ideia, ela durou pouquíssimo tempo, pois em alguns dias o governo imperial conseguiu reprimir esse movimento. O próprio líder da Confederação do Equador, chamado Joaquim do Amor Divino Rabelo, o famoso Frei Caneca, ele publicou um documento no qual ele dizia, o poder moderador, de nova invenção maquiavélica, é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Ou seja, o Frei Caneca percebeu a arbitrariedade do poder moderador, ele percebeu o autoritarismo e centralismo que o poder moderador representava. Então, separar-se do Brasil era uma forma de resistir a essa centralização política. Mas, como eu disse, a reação por parte do Império é imediata. Essa reação é uma reação extremamente violenta e a execução deveria ser feita de forma exemplar, ou seja, para que servisse de exemplo, impedindo que outros movimentos de caráter semelhante ocorressem. Então, a execução do líder ela foi feita. O próprio Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca, ele foi executado. Ele foi fuzilado. E o fuzilamento do Frei Caneca certamente serviria para intimidar os indivíduos para que não se aventurassem em movimentos semelhantes. A partir do movimento contido do líder executado, o status quo é mantido. Tá? Eu sempre falo sobre isso,
pois é assim que a história a apresenta. Então, quando eu escrevo aqui manutenção do status quo, eu não tenho outro objetivo senão deixar bem claro que nos livros de história é dessa maneira que ele se refere. E quando você diz que o status quo foi mantido, você está dizendo que o estado atual que vigorava continuou. Então, nada do que os rebeldes propunham foi consolidado. Eles não conseguiram mudar coisa alguma, embora tenham, como eu disse, demonstrado tamanha insatisfação, nada de concreto foi feito. Mas é claro que a Confederação do Equador serviu para que o imperador percebesse que ele não era unanimidade, pelo contrário. A elite rural começa a se afastar gradativamente da figura dele, pois não admitiam essa concentração de poderes, esse autoritarismo, e o resultado disso viria 7 anos depois da Confederação do Equador. Em abril de 1831, o Dom Pedro I não tem mais condições de permanecer no Brasil. Ele não tinha mais apoio algum dos brasileiros. E ele resolve, então, retornar para Portugal. A abdicação do Dom Pedro I acontece no dia 7 de abril de 1831. Mas isso é assunto para a próxima aula. Nessa aula, nós falamos da formação do Estado, de como o Brasil se formou enquanto nação monárquica, o conteúdo da Constituição e a reação lá em cima, no Nordeste brasileiro. A próxima aula, ela tratará especificamente da crise. Mas é bom já adiantarmos que essa crise é, antes de mais nada, um reflexo do próprio autoritarismo e centralismo político representado pela Constituição. Na verdade, o Dom Pedro I, ele trazia consigo o desejo de governar com os poderes ilimitados. E ele conseguiu implementar isso com a Constituição. Acontece que a elite não pensava como ele, a elite rural brasileira não pensava como ele. A elite rural brasileira acreditou que os poderes do imperador seriam limitados. A própria elite rural reuniu-se, né, em assembleia para escrever uma Constituição. E aí o imperador disse: não, 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 essa Constituição não me interessa. Eu quero uma Constituição que esteja à minha altura. Ou seja, uma Constituição que me dê plenos poderes. E assim foi feito. Só que o Dom Pedro vai enfrentar essa oposição ao ponto de não ter mais condições de ficar no Brasil. Então ele opta pela abdicação e deixa no Brasil o filho. Como o pai fizera com ele, ele faria com o filho. A diferença é que quando Dom João volta para Portugal, Dom Pedro era um homem adulto. E quando ele vai embora, o filho que ele deixou era uma criança de 5 anos, que não tinha condições de governar. E aí, Fabiano, o que aconteceu? Calma, temos aulas ainda para fazer antes de entrarmos de fato nessa questão. Tudo bem? Agora, eu sugiro que façamos pelo menos 2 exercícios e os demais eu deixarei para que vocês façam por conta. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, então, a outra tela, certo? Vou compartilhar com vocês a tela dos exercícios, tá? Para que a gente possa fazer pelo menos alguns aqui, ó. Certo? Beleza? Então, esse é o novo compartilhamento de tela, os exercícios da página 14. Tá? Eu quero fazer com vocês esses 4 que aparecem aqui. Tá bom? Aí os demais eu deixo para que vocês façam por conta. Certo? E se dúvidas surgirem, claro, né, tem aí a preocupação em esclarecê-las. O primeiro exercício, ele pergunta assim: como se deu o processo de reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos, por Portugal e pela Inglaterra? Tá? E aí, como é que a gente vai responder isso, Fabiano? Simples. Você vai lá naqueles slides da aula e copiar. Estados Unidos fazia parte da doutrina Monroe, o desejo de reconhecer as independências latino-americanas, América para os americanos. Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825 em troca de uma indenização. Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1826 em troca da prorrogação dos privilégios. Lembra de tudo isso? Tudo bem? Posso
contar com vocês, vocês vão lá nos slides da aula e copiem da maneira que está ali. Beleza? A segunda pergunta assim, ó, por que Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte? Lembra ou não? Está lá também no resumo da aula. Pois a Assembleia preparava uma Constituição que limitaria os poderes do imperador. E ele não queria ter os seus poderes limitados. Essa é a resposta, tá bom? Pois a Constituição que estava sendo preparada limitaria os poderes do imperador e ele não queria isso, ele se opunha à limitação. Beleza? Tem dúvida? Não, né? Que ótimo. Terceiro, a terceira, eu disse que eu faria, mas eu vou deixar para que vocês leiam. É uma constituição, é uma questão, na verdade, né, que traz algumas citações do período, porque a gente coloca verdadeiro ou falso, né? A Constituição da Mandioca tomou por base o anteprojeto constitucional de Antônio Carlos. Queridos, Constituição da Mandioca nunca existiu, tá? A Assembleia Constituinte dissolvida pelo Dom Pedro I recebeu esse apelido, mas nunca houve a Constituição, porque antes da Constituição ficar pronta, o imperador Dom Pedro I foi lá e dissolveu a Assembleia, lembra? Mas é verdade, porque ela recebeu um apelido, embora ela nunca tenha sido aprovada. Tá? Além dos tradicionais poderes executivo, legislativo e judiciário, a Constituição de 24 tinha um poder moderador. Ótimo, aqui extremamente didático, afirmação e verdadeiro. Descentralização política, federalismo e liberalismo marcam a Constituição de 24. Parou, né? A Constituição de 24 ela é autoritária, centralizadora e censitária. Então é falso a terceira. Nos termos da Constituição de 24, o imperador exercia o poder executivo e moderador. Verdadeiro. Então, 1 verdadeira, 2 verdadeira, 3 falso, 4 verdadeira. 5. As imagens reproduzem quadros de Dom João VI e de seu filho, Dom Pedro I, nos respectivos papéis de monarcas. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental com objetivos de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer presente em várias partes do reino e, sobretudo, de se mostrar em majestade. É claro que a imagem deles é muito semelhante. A primeira, né, do Debré, João Batista Debré, que veio para o Brasil naquela missão francesa, e a segunda é do Henrique José da Silva, um retrato do imperador, né, um pouquinho mais adiante. A comparação das imagens permite concluir que, vamos lá, alternativa E, o fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter da continuidade dinástica. Lembra? O Dom João vai embora, o Dom Pedro fica. Os portugueses pressionam, o Dom Pedro declara a independência do Brasil. Mas ele é filho do rei de Portugal. Tanto é que em 1831, quando ele volta para Portugal, adivinha o que acontece? Ele se torna rei de Portugal. Lá em Portugal, o Dom Pedro I vira o Dom Pedro IV, rei de Portugal. Tá bom? Então, a alternativa E, a 5. E por tabela, você viu aí a 4C. Beleza? Quer ver as demais? Eu mostro. 6, B, 7, D. Tá bom? Então, dessa forma, os exercícios todos foram elencados e encerramos mais um módulo. Na próxima semana, nós faremos, portanto, o módulo... Qual módulo? O 20. Certo? Combinado? Lembrando que quinta e sexta-feira da próxima semana, as aulas, na quinta-feira, né, a aula estará suspensa. Um grande abraço para vocês, nos vemos em breve.